Estar aqui para repartir também a palavra do Senhor. E o Alberto me pediu hoje pela manhã se eu poderia compartilhar alguma coisa, e eu comecei a pensar em algumas questões que eu poderia estar trazendo para os irmãos. Eu já tenho, que eu me lembre, eu acho que desde os meus 18 anos, talvez, por aí, eu tive uma experiência de conhecer o Senhor e ter a certeza da minha salvação. Embora desde criança eu tenha ouvido o Evangelho. Eu nasci num lar evangélico, e meus pais me educaram, a mim e meus irmãos, no Evangelho. Pela graça de Deus, pudemos ouvir o Evangelho. Eu já tinha o temor de Deus, mas que eu me lembre, em torno dos meus 18 anos, que eu passei a ter uma convicção da minha salvação em Cristo Jesus. E desde lá, eu já estou com 53 anos, então tenho aprendido algumas coisas com o Senhor. E no muito tropeçar, mas no muito levantar, temos prosseguido. E é uma bênção, mesmo diante de tantas dificuldades que todos nós, eu e vocês, passamos no nosso dia a dia, todos os embates que são trazidos até os filhos de Deus. É uma graça maravilhosa de Deus podermos permanecer. E eu me alegro com isso. E então eu fiquei pensando alguns pontos que eu poderia estar compartilhando com vocês. Depois de muitos anos de seguir o Senhor, e eu tenho chegado a algumas conclusões. Isso é para a minha vida. Talvez para a sua vida não será a mesma coisa, mas que existem alguns princípios que são básicos num bom caminhar naquilo que é o propósito de Deus para nós. Ou na expressão de Paulo, ele, quando vai escrever a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz que ele tinha combatido o bom combate e completado a carreira dele. Ele tinha um senso de missão no seu coração, dado pelo Senhor, e ele está dizendo que ele tinha completado aquela carreira que a ele foi proposta. E quando nós lemos no livro de Hebreus, há uma exortação para nós, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, pensando nesta carreira que nós temos que completar, que nós temos que correr, que nós temos que avançar, eu elenquei aqui na minha experiência, e eu creio que muitos talvez compartilhem da mesma experiência, se não num ponto, no outro, mas alguns pontos que eu diria que são essenciais, para a minha vida foram essenciais e são essenciais. Mas cada um pode ir diante do Senhor, e certamente Deus vai te mostrar aquilo que você deve perseverar, aquilo que vai te ajudar a ter um bom viver diante de Deus e dos homens. Eu quero dizer que, depois de muitos anos, eu tenho aprendido que, na realidade, as coisas do Evangelho que permanecem e que nos trazem a vitória do Senhor são aquelas coisas simples, das quais nós conhecemos desde que cremos no Senhor Jesus, ainda que com níveis diferentes de profundidade, mas devem nos acompanhar por toda a nossa carreira com o Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com coisas muito sublimes, no sentido sublime, mas quase que algo apenas intelectual,
nos preocupamos com ensinamentos tão profundos e complexos e complicados às vezes, mas que não nos levam a bom termo nos embates do dia a dia, no combate que nós precisamos ter, no bom combate, como diz Paulo. Mas então voltamos para a simplicidade do Evangelho. Nessa simplicidade do Evangelho, nós encontramos aquilo que de fato dá-nos vitória e dá-nos a graça de prosseguirmos. O primeiro ponto que eu anotei, isso para a minha vida, é que eu creio de todo o meu coração na eficácia do sangue de Jesus. Amém. Talvez isso seja algo assim tão básico, elementar, mas isso é algo que de fato me dá toda a tranquilidade de prosseguir. Eu creio de todo o meu coração na eficácia do sangue de Jesus. E com isso caminho tranquilo. E com isso não aceito nenhuma acusação de Satanás. E com isso tenho liberdade de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Porque o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que Deus mesmo me consagrou. E consagrou a cada irmão, a cada filho de Deus, para entrar no Santo dos Santos. Isso é por toda a nossa vida. Isso não é algo simples apenas para os novos da fé. Isso é para todos os filhos de Deus, do mais novo ao mais velho no Senhor. Deve haver confiança no sangue de Jesus, porque por muitas vezes, não é o que deveria talvez ser, mas é assim que é. Muitas vezes tropeçamos, muitas vezes caímos, muitas vezes pecamos, mas podemos ser renovados, podemos avançar, confiados na eficácia do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos dá graça para prosseguirmos. Isso aqui é para toda a vida, irmãos. Não é apenas para os novos na fé. Não pense você que você já tem muitos anos e que você possa agora esquecer essa verdade. Essa é uma verdade maravilhosa. É nesta verdade que está a nossa vitória. Como diz em Apocalipse, que aqueles nossos irmãos que eram acusados por Satanás dia e noite, eles o venceram. E venceram por 3 coisas, mas uma delas foi: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, né? Eu me emociono realmente em lembrar desta verdade, que me acompanha desde quando eu criei em Jesus Cristo, e me acompanhará até aquele dia que estiver na presença do Senhor. Naquele dia que estivermos na sua presença, vamos adorar o Senhor por aquilo que Ele fez por nós. O que éramos nós? O que somos nós? Pecadores? Estávamos sem Deus nesse mundo, perdidos. Mas Deus nos amou. E o sangue de Jesus, que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, nos deu a paz de entrarmos na presença de Deus. Então essa lição é para toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Não pense que agora você é muito maduro na fé, então isso é algo muito básico, né?
Pode ser básico, sim, mas vai ter que te acompanhar durante toda a sua experiência, com Deus. Então, quero mais uma vez testemunhar e declarar que eu creio na eficácia do sangue de Jesus. Amém. E um outro aspecto que me deixa muito animado é que, a despeito de mim mesmo, a despeito da minha pessoa, das fraquezas, dos fracassos, etc., Deus me amou e me chamou com amor eterno e me atraiu para Ele. E eu tenho agora a consciência de que minha vida aqui na terra cumpre um propósito de Deus. Eu não sei se você tem essa consciência. Se não tem, eu convido você a refletir hoje e ganhar essa consciência diante de Deus. Que a sua vida deve ser o cumprimento do propósito de Deus para você na terra. Você está aqui na terra e vivendo para o cumprimento do propósito de Deus. E é nessa consciência que todos os arranjos da nossa vida devem caminhar. E se você tem essa consciência, se eu tenho essa consciência de que minha vida que cumpre o propósito de Deus, então muitas coisas vão mudar, né? Certamente vai haver um rearranjo na nossa vida. Vamos nos organizar e vamos estar conectados a essa realidade. Então muitas coisas você vai ver que você está perdendo tempo. Quando você ganha essa consciência, você, poxa, eu não preciso ir por esse caminho, isso não é para mim. Estarei perdendo tempo. Ainda que nem mesmo seja algo pecaminoso, mas talvez é algo bom, mas que não cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Não é a missão de Deus para você aqui na terra. Em resumo, eu tenho a convicção de que eu estou aqui nessa minha geração em 2015, virando para 2016, porque Deus tem algo para mim aqui. E vou viver até que cumpra esse propósito, assim como Moisés, né? Moisés viveu lá 120 anos e a palavra diz que ele tinha vigor. Ele estava lúcido, com vigor. Mas Deus o levou, porque ele já tinha cumprido a missão pela qual Deus tinha dado a ele. Então, essa consciência de que a sua vida tem um propósito de Deus aqui. Você está aqui para cumprir algo de Deus nesse tempo. Você está na terra como um embaixador de Deus, uma testemunha de Deus, como sacerdote de Deus, como um filho de Deus, como uma boa semente neste mundo. Você tem uma missão aqui. Todo filho de Deus tem. Talvez você não tenha tido a consciência despertada para isso, mas todo filho de Deus. O terceiro ponto assim na minha vida, que isso não está na ordem não, viu? Mas eu fui lembrando, né? Então não tome que um é mais importante do que o outro, não. Mas algo que eu aprendi há muito tempo e que me acompanha, e que pela graça de Deus tem sido maravilhosa essa experiência, é a questão da oração. Não que eu seja um homem de oração, mas
Pela graça de Deus, eu tenho tentado fazer da minha vida uma oração. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eu me relaciono, eu faço isso em oração. É um motivo para que eu ore. O meu pensamento é um pensamento de oração. E isso tem me ajudado tremendamente. Você levantar naquele dia e lembrar, por exemplo, das suas atividades, é você começar a falar das suas atividades em oração diante do Senhor. Alguma coisa está te afligindo, ao invés de você começar a se desesperar, estar ansioso, você falar daquelas situações diante de Deus. Você está no seu trabalho, talvez o relacionamento está muito azedo com alguém, e você, em vez de murmurar e começar a lutar no seu coração contra carne e sangue, você leva diante do Senhor aquele assunto. Senhor, esse meu colega, eu estou com dificuldade com ele. Senhor, olha essa situação, eu preciso da tua graça aqui. Senhor, dá-me a palavra para vencer essa situação, dá-me sabedoria nisso. Ou às vezes você está executando um negócio, está fazendo algum negócio, você pode pedir ao Senhor, me dê sabedoria aqui. Eu quero dizer para vocês, eu já estou com 35 anos que eu tenho assim a convicção da minha fé em Cristo. Eu tenho 35 anos que está funcionando muito. Quantas vezes problemas complicados na minha frente, mas pela oração, transformar aquela situação num momento de oração e Deus trazer o socorro, ou a solução, ou a graça, ou a sabedoria. No seu trabalho, experimente isso. Quantas vezes eu não sabia como fazer uma determinada tarefa, quantas vezes eu não sabia qual a decisão tomar, quantas vezes eu realmente não sabia como desenvolver um determinado projeto. Recorre ao Senhor. É simples assim. Em tudo. Uma vez o Senhor me deu uma lição preciosa que eu nunca mais esqueci. Eu não sei se eu já contei essa lição para vocês, mas estou me lembrando dela aqui agora com relação à oração. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem, eu e minha esposa, e a gente morava em Macaé. E lá em Macaé tinha uma rodoviária, não é muito bem equipada, mas a rodoviária, 2 malas, e eu, puxa vida, táxi, acho que não tinha lá na hora, eu, puxa, podia ter a carona, né? Eu vou orar, pensei, eu vou orar. Aí ao mesmo tempo eu mesmo falei para mim, né, no meu pensamento, puxa, mas eu vou ocupar o Senhor com isso, eu pedi ao Senhor uma carona. Aí me veio nitidamente, né, no meu coração aquela palavra: sem mim nada podeis fazer. Eu ouço, Senhor, poxa, que apareça uma carona. Olha, eu acabei de falar assim no meu pensamento. Aí um irmão, buzinando, ô amiga da Mari, nos deu carona. Lições muito simples, irmãos, singelas, mas de um valor maravilhoso. Tudo você pode orar. O Jorge Miller estava vendo uma pessoa consertar a sua caneta, né? Era uma pena, né? Era 100 e tantos anos atrás. E ele perguntou para aquele irmão: vem cá, você ora quando está consertando a sua caneta? Ele: não, pois eu oro e conserto melhor.
Então faça uma oportunidade no seu dia a dia, de que sua vida seja uma oração, os seus pensamentos sejam uma oração. Não fique, perdendo tempo, labutando na sua mente, agitada. Comece a fazer dessa situação um momento de oração e de comunhão com Deus. De maneira simples. Não tenha medo. Foi o nosso Senhor Jesus que disse: se não nos tornarmos como uma desses pequeninos. Né? Estão lembrados? Irmãos, o Evangelho é algo simples, não é complicado. Nós complicamos. Mas o Evangelho é algo simples, real, tem realidade. É simples, mas tem realidade. Pode ser profundo, mas é simples. É acessível a cada um. Então torne o seu dia a dia um modo de vida de oração. Comece a ter essa experiência. Faça disso um hábito. E quando você fizer disso um hábito, vai acontecer o seguinte: você não vai nem mais se esforçar para fazer isso, você vai fazer automaticamente. Ao invés de você estar na fila do banco, no caixa eletrônico lá, né, quando você vai lá, e que calor, começa a reclamar, está demorando, esse cara é muito demorado, isso, aquilo. Comece a orar. Coloque aquelas pessoas diante de Deus, ou algo que você está preocupado, leve diante de Deus a sua ansiedade. Busque o Senhor. Senhor Jesus. Comece a pensar orando. Comece a ter ações de graças. Quando você está na sua casa, você levanta daquele sono gostoso, naquela sua cama, pode ser uma cama simples, mas você dormiu bem, não merece ações de graças ao Senhor? Ou não? Você toma aquele café, vocês que são aqui de Patos de Minas, aqui em Patos de Minas a gente tem que tomar cuidado, senão a gente fica intoxicado dando café. Toda casa a gente vai, a gente tem que tomar café, né? Isso é muito gostoso, mas você toma aquele café da manhã, gostoso, não é para dar ações de graças? Coisa simples. Mas isso vai, fazendo o quê? Vai contaminando o seu coração de coisas boas. Você começa a ter um espírito de ações de graças. E cada vez que você faz isso, é uma esbofeteada que você está dando na murmuração que brota nos nossos corações. Vida também na oração. Comece a ter a prática da intercessão. Você é um sacerdote de Deus. Talvez a gente tenha dificuldade de separar um tempo específico para oração. Vamos separar aquele tempo. Mas ao invés de a gente fazer alguma coisa que talvez seja até um pouco legalista, é aquele tempo que não, eu vou separar 1 hora por dia para orar. Então você para 15 minutos, você faz aquilo todo dia, mas você está fazendo aquilo pesado. Talvez mude de prática. Comece a interceder, mesmo você estando dirigindo o seu carro, o seu espírito com Deus. Você está parado, como eu disse, na fila, em algum lugar. Você pode ir usando, vários momentos e intercedendo. Lembrou de uma pessoa, leve aquela pessoa diante de Deus em oração. Fale com Deus. Faça orações específicas ao Senhor. Nada tendes porque não pedis, diz Tiago. E quando pedis mal, para esbanjar os vossos próprios prazeres.
Mas você precisa pedir, ser específico. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Específico com Deus. Simples. Como a criança pede ao seu pai. E claro, seja feita a tua vontade. É claro, Senhor, essa é a minha vontade. Mas eu quero que a tua vontade é que seja estabelecida. Mas esse é o meu coração, é o meu desejo. E nisso a gente vai conhecendo a Deus também, né? Então, tenha essa experiência de tornar a sua vida uma vida de oração. Não é que você vai se tornar um santarrão, ou então, desculpe aqui os católicos, né? Um franciscano no sentido antigo, daquele monge, né? Que a gente tem aquele estereótipo, né? Aquela pessoa que está sempre humilde na frente dos outros, olhando, você fazendo as coisas, né? Aquela pessoa, não, você é uma pessoa normal, sem afetação, irmãos. Somos normais, humanos, não é? Não seja plástico, artificial, natural, na graça de Deus. Um outro ponto que tem sido de muita ajuda na minha vida e que também eu tenho buscado a graça de Deus de tornar um modo de vida, de que a generosidade possa transbordar no meu coração. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus que dá dádivas. E o amor de Deus se manifestou em Ele dar. Então, sabe, que Deus dê graça a cada um de nós para ter o coração alargado na generosidade. Eu posso testemunhar para vocês. Eu posso falar com toda a convicção de que as bênçãos advindas de um coração generoso são muito grandes. Talvez a gente não tenha ideia. O coração generoso, ele vai encontrar uma resposta de Deus generosa também. Não estou falando só no dinheiro, não. Coração generoso em tudo. Então, que Deus dê a graça, né, de você e eu termos esse coração. Fazer isso um modo de vida. É claro, ser generoso até mesmo nas finanças. Dar e dar-se-nos-á, diz a palavra. A alma generosa prosperará. Mas você dar o seu coração, né? O seu coração ser um coração aberto às pessoas. Generoso em ouvir. Generoso em dar o seu tempo de atenção. Generoso nos seus relacionamentos. Em todos os aspectos. Comece a perceber se você tem esse coração generoso. O contrário de generosidade é a avareza. O coração avarento, ele retém tudo que ele pode. Tudo é meu, tudo é meu. Mas o generoso, ele está aberto, né? E ele está realmente, né? O coração dele é ele dar, se doar. Doar no seu amor, na sua graça, no seu entendimento, no seu convívio. E olha, isso aqui
é um princípio de Deus. Eu diria até que é uma lei de Deus, que vai se cumprir como consequência da sua generosidade. Deus vai fazer com que todas as coisas também cooperem para que a generosidade e a dadivosidade de Deus te acompanhem. É como o Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente o quê? Nos seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia de Deus vão correr atrás de você para te alcançar. Pense nisso. Se você tem um coração generoso, a misericórdia de Deus vai atrás de você. Eu estou falando aqui, irmãos, generosidade em todos os sentidos. Não é só a financeira, mas essa também está incluída. Generosidade. Comece sendo generoso. A gente, para passar a praticar alguma coisa, para aquilo se tornar normal, se tornar um hábito, a gente precisa começar a praticar e praticar algumas vezes, até que aquilo é normal, seja normal. Então eu sugiro a você, comece praticando dentro da sua própria casa. Veja se você é generoso dentro da sua própria casa. Você é generoso com a sua esposa, a esposa com o seu esposo? Você é generoso no cuidado com os seus? Você é generoso no trabalho? Não, a mim foi dado fazer isso, eu vou só até aqui, acabou. Você não anda nem um passo a mais, você não alarga a sua medida. Sua medida é sempre avarenta. Comece a praticar. O coração generoso será coberto das bênçãos de Deus. A misericórdia, a bondade de Deus, tudo, sabe, vai vir atrás. Muitas oportunidades nesse mundo mesmo. Eu vou dizer um negócio para vocês, um testemunho apenas. Eu trabalhei em 2 empresas até hoje na minha vida, mas em nenhuma delas eu fui atrás. E dentro delas eu não fui atrás de nada e fui bem sucedido. Muitas oportunidades me alcançaram. E Deus me deu essa graça. Não, irmãos, que eu seja um cara assim muito generoso, mas eu tenho buscado pela graça de Deus praticar. E vejo quantas oportunidades Deus coloca nas minhas mãos. A bondade de Deus em todos os sentidos, me alcançando. A misericórdia de Deus. Tudo vai se movendo, sabe? Para a bênção daquele que tem um coração generoso. Não estou querendo dizer aqui com isso que você vai ficar rico. Às vezes a nossa cabeça, o avarento já está pensando assim, não, então, tem que ser generoso porque eu tenho que ficar rico. Esse é o avarento, Não é isso, irmãos. Pode até ficar rico, sim, mas é a graça de Deus que vai vir nos alcançar. Coração generoso, modo de vida da generosidade.
Um outro ponto que eu aprendi e que às vezes eu erro em não observar, mas eu procuro sempre observar, que é a unção interior que cada um de nós recebeu de Deus. O apóstolo João, na sua epístola, ele vai dizer que não tem necessidade de que alguém vos ensine, porque a unção que dele recebeste vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e a alma generosa prosperará. 2 irmãos vão receber a recompensa. Um já tinha deixado a água, o outro chegou, agora eu vou, em honra aos meus irmãos, eu vou tomar um golinho de água. Obrigado, Paulinho. A unção que nós recebemos de Deus, ela nos guia em todas as coisas. Eu creio nessa unção de Deus. O que é essa unção de Deus? O Espírito Santo que habita em nós. Aquela voz interior que cada um de nós tem. Dê atenção à voz interior. Se aquela voz interior está dizendo alguma coisa contrária àquilo que você vai fazer, ainda que todo mundo esteja falando que é para você fazer, ainda que as circunstâncias sejam favoráveis, mas se lá dentro a unção interior diz não, pare, não vá em frente. Eu já fui teimoso e dei com a cara na parede quando eu não obedecia a unção interior. E às vezes nós queremos tanto fazer alguma coisa que a gente tenta justificar. Não, mas isso aqui deve ser... Não, está tudo tão certo, as circunstâncias estão favoráveis, todo mundo aprova, a palavra de Deus não condena, eu estou desejoso de fazer isso. Então essa vozinha que está dizendo não lá dentro, esse incômodo... Ah, não, isso é do inimigo. E cara na parede. Então cuidado. É algo muito precioso que Deus nos deu. A unção interior. Sabe, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas a voz interior do Espírito Santo, essa unção de Deus, ela nos guia. Busque ouvir essa unção interior. Não seja apressado. E aos poucos, Deus vai, sabe, te ensinando como ouvir essa voz. As minhas ovelhas, diz Jesus, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. O Senhor é o nosso pastor. A sua voz é dada às vezes lá no nosso interior. Então, se você está tendo um modo de vida agora de oração, Deus vai responder. E às vezes a resposta é na unção interior. E essa unção interior, cada um, né? Deus fala de uma forma. Pode ser que você não vai ter paz. Pode ser que você vai ficar incomodado. Ou pode ser que você vai ter uma paz tremenda. E lá no seu interior você sente convicção. Então esse é um princípio muito sábio e muito maravilhoso de Deus. A unção que nós recebemos, ela nos ensina. Não despreze a unção interior. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o nosso instrutor da justiça, diz João. Aliás, Jesus que disse isso, registrado por João. O Espírito da verdade nos guiaria, né, em todas as coisas.
Você tem o Espírito Santo. Não aceite alguma coisa porque alguém te falou que aquilo é bom para você. Sim, você considere. A palavra de Deus diz: considerai-vos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras. Nós temos que considerar o que alguém fala conosco, mas eu vou querer que Deus me dê uma convicção interior daquilo que alguém está me falando antes que eu faça. Amém. Não é porque alguém está te dizendo que aquilo é a verdade absoluta, então você confia naquela pessoa e você sai então fazendo aquilo. Não faça. Ganhe de Deus a convicção. Esta unção interior, ela te dá essa convicção. Agora já não é mais porque alguém te disse que aquilo é importante ou que aquilo é verdadeiro. Não é mais por isso. É porque agora você tem a convicção dentro de você. Isso ninguém vai te tirar mais. Ou às vezes, né, no meio do povo de Deus está aquele movimento, né? E você, dentro de você, você está vendo aquilo, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está batendo. Ouça o que essa voz interior tem te dizer. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Essa unção, ela traz paz. Se é de Deus, ela traz paz. Irmãos, esse é um princípio simples do Evangelho, mas que tem um valor eterno e que vai te livrar do engano, vai te livrar do mau caminho, vai te livrar de bater a sua cabeça na parede, como eu disse aqui antes. Quantas vezes eu, puxa vida, se eu tivesse entendido aquela voz, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz? Às vezes a gente então é rebelde e toma consequência, né? Mas à medida que, pela graça de Deus, a gente discerne essa voz interior, discerne essa unção interior e nós obedecemos, é certo que há paz, que há vitória, que há progresso, que é um caminhar seguro. Então, mantenha com você esta unção interior, um valor inestimável. É Deus habitando em você pelo seu Espírito, te conduzindo, querendo conduzir você. Um outro ponto, que nisso nós somos devedores, eu sou devedor. É uma vida simples no Evangelho, no amor do Evangelho, no amor de Deus. Todas as coisas da minha vida devem ser no amor de Deus. Tudo que fizermos deve ser motivado pelo amor. Isso é algo que às vezes temos que ser quebrados em algumas coisas, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Mas às vezes nós temos assim uma casca tão grande em volta de nós e aprisiona esse amor, e esse amor não é liberado. Então essa casca às vezes tem que ser quebrada, tem que abrir um espaço para ela, abrindo espaço para esse amor fluir em direção às pessoas. Viver no amor de Deus. Paulo diz que a gente pode fazer de tudo. Você pode até ser queimado, dar todos os seus bens aos pobres, etc. Mas se não tiver amor, nada aproveita. Olha que coisa importante.
Então, tudo que você possa estar fazendo pode ter uma consequência de, no final das contas, não teve nenhum valor. Então, irmãos, tudo é no amor. O Evangelho de Deus é amor de Deus. Começa que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, é o amor de Deus. Se nós estamos aqui servindo uns aos outros, tem que ser pelo amor. O amor tem que ser visto nas relações, na família, entre os irmãos, e não só entre os irmãos. Nós precisamos amar as pessoas, amar o nosso vizinho, o nosso próximo. E aqui a regra de ouro é essa, olha, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Essa é uma regra básica do amor. Então, o amor, ele tem que mover o nosso serviço às pessoas, o nosso serviço a Deus. O amor tem que mover os nossos relacionamentos, seja na família, na igreja, no trabalho, onde nós estivermos. Que Deus nos dê a graça das pessoas nos conhecerem pelo amor de Deus. O amor de Deus nos nossos corações. Às vezes somos apenas pessoas duras, religiosas, cobramos, julgamos, condenamos. O Senhor Jesus, diante daquela adúltera, vieram com pedras, estava na lei. Eu não sei onde estava o adúltero, porque só pegaram pedra para jogar na adúltera, mas eram os religiosos na época. E foram lá, e o Senhor ficou com a cabeça baixa, e queriam que Jesus condenasse, e colocaram o Senhor ali, no canto da parede, como dizer, queriam apertar o Senhor. Vamos ver o que ele vai dizer, O Senhor disse, quem não tiver cometido pecado, que atire da primeira pedra. E aquela palavra penetrou profundamente no coração daqueles pecadores. E um a um foi saindo. Onde estão os teus acusadores? Lá se foram. E qual foi a palavra que Jesus disse para ela? Me ajudem aí. Oi? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O amor, como diz lá em Judas, o que ele faz? Cobre multidão de pecados. Sabe, irmãos, lembre de uma coisa: com a medida que você medir alguém, você será medido. E nisto não há acepção de pessoas. Pessoa do mundo ou um cristão, à medida com que ele mede os outros, ele será medido. Crente ou incrédulo. Não julgueis para não serem julgados. Se a sua medida de amor, de misericórdia, de graça, você vai encontrar amor, misericórdia e graça da parte de Deus e dos homens. Esteja certo disso. Isso é para nós sermos sábios, não sermos tolos. E Deus nos dê a graça para tornar a nossa vida uma vida onde o amor seja a motivação.
É claro que todos nós nos sentimos devedores nessa questão. E nós devemos realmente dever, o amor. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada exceto o amor. Então que a nossa vida seja no amor de Deus. Esse é o Evangelho. Irmãos, não adianta ficarmos falando do Senhor, do reino, do milênio, da volta de Jesus, do Armagedon, da besta, do anticristo, tribulação, isso, aquilo, e entendermos toda a cronologia escatológica, e aí a gente não vive o amor do Evangelho. Que Deus nos dê graça, sabe, para vivermos nessa realidade do amor. A Bíblia, nós vamos ler a palavra, e a meditação na palavra, a maneira que nós nos aproximamos dela, vai ter uma resposta que nos ajuda ou não. Olha que coisa que eu estou falando. A forma que você se aproxima da palavra pode ser uma bênção para você ou não. Olha que coisa, né? Porque nunca deveria ser uma forma mecânica. Nunca deveria ser apenas uma forma intelectual de tocar nas Escrituras. Aqueles religiosos da época de Jesus, eles eram conhecedores da letra, tá certo? Mas eles não receberam a Jesus. Comemorando o dia 25, Natal, no mundo aqui ocidental, nascimento de Jesus. E aqueles 3 sábios do Oriente que foram lá para adorarem a Jesus, nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Onde é que ele está? Nós queremos saber. E foram lá e perguntaram para os escribas, os sacerdotes, onde é que deve vir o Messias? Eles sabiam direitinho. Eles sabiam que era em Belém. Citaram a profecia, mas não foram lá onde estava o Senhor. Os magos foram. Então a forma de aproximar da palavra, sabe, irmãos? Aproxime-se da palavra como a palavra de Deus que ela é, mas para receber vida. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Leia a palavra de Deus para que Deus fale ao seu coração. Leia a palavra de Deus pedindo, Senhor, para ler com os olhos do seu coração, sabe? Com o seu entendimento do coração. E quando você fizer isso, a palavra de Deus vai ganhar muito sentido na sua vida diária. Irmãos, a palavra de Deus, ela traz luz para o nosso caminho em todos os aspectos. Você quer saber como você vai ter sucesso no seu trabalho? Eu aconselho a você ler Provérbios, muito mais do que um monte de livros de administração de negócios que tem aí nas livrarias. Leia. Você quer saber como se relacionar com as pessoas? Leia Provérbios. Eu me lembro, eu estava com meus 18 anos, eu trabalhava e estava numa plataforma em alto mar. Eu estava tendo algumas dificuldades no relacionamento com algumas pessoas, então eu comecei a ler o livro de Provérbios. E olhando, Senhor, me dê sabedoria, pegava um provérbio, meditava nele, e comecei a aplicar aquilo à minha vida. E fui tendo graça para aprender a me relacionar. Se você ler a palavra de Deus na perspectiva de receber de Deus vida para você, sabe, vai ser uma revolução. Mas se você também quiser ficar lendo a Bíblia só para conhecer a história, você vai conhecer. Os críticos da Bíblia conhecem bem a história da Bíblia.
muito mais que você e eu, mas não recebem vida, não a recebem como a palavra de Deus. E ali na palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, buscando vida, você vai encontrar. E você tem que ver e fazer uma leitura sempre do ponto de vista da pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer? Se você, por exemplo, está lendo um assunto, você não está bem entendendo, você então começa a meditar como o Senhor Jesus viveu aqui nesta terra em relação àquele assunto. E você vai ter a verdadeira interpretação. Então leia a palavra, sabe, com os olhos do seu entendimento. É como Paulo fala, né? Paulo ora para os irmãos em Éfeso, para que eles pudessem ter iluminado os olhos do coração, os olhos do entendimento. Leia, sabe, para receber vida, para receber iluminação de Deus. E muitos insights, né, vão surgir. Você está lendo o provérbio, vou citar de novo aqui, e de repente, puxa, aquele problema, olha aqui a solução. Vem um insight. Puxa, aquela situação que eu estou vivendo, naqueles relacionamentos no trabalho, olha aqui. Olha, puxa, eu queria fazer tal coisa, mas olha a resposta de Deus para mim aqui. Eu queria saber se isso era vontade de Deus, olha a resposta de Deus aqui agora. Leia então a palavra assim, sabe? Leia para conhecer a história, leia também para conhecer, né, os textos das Escrituras, mas o que tem importância é ler buscando esse entendimento que vem do coração. A luz de Deus vai ter uma revolução na sua vida se você ainda não faz isso e começar a fazer. Você vai ficar assim, impressionado como que Deus, pelo seu Espírito Santo, vai iluminar o seu entendimento, vai trazer graça, e aquela palavra de Deus vai se tornar uma palavra viva para você. Uma outra, só tem mais 2 pontos e vou concluir, tá? Estou olhando aqui no gravador aqui, que alguém colocou aqui, já tem 57 minutos, 2 pontos rápidos. Um outro ponto que, principalmente nos últimos anos da minha vida, eu tenho procurado praticar, e que não é fácil para mim muitas vezes, é algo simples, mas cada um tem uma fraqueza, ou cada um tem uma constituição, seja ela por questões físicas, emocionais, espirituais. Então, cada um tem um nível de dificuldade ou não. Mas uma coisa que eu tenho procurado é no que diz, Eclesiastes tem um conselho. Ele diz: tudo que quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. E no reino de Deus, nós sabemos que o Senhor quer que a gente faça alguma coisa, não é isso? Não vamos sair aí com ativismo, mas todos nós sabemos que no reino de Deus, espiritualmente falando, pelo menos cada um de nós recebeu um talento, e que nós temos que ir negociar, temos que ir fazer alguma coisa. Mas esse talento, irmãos, não se refere apenas aos dons espirituais. A própria capacidade natural que você tem para fazer as coisas é um talento de Deus, que Deus te deu. Se você, por exemplo, é um bom administrador, esse talento natural foi Deus que te deu. Você precisa ser fiel também nisso. E o que a palavra diz é aquilo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Muitos de nós talvez sofram uma paralisia terrível, seja nos aspectos espirituais ou nos aspectos que nós poderíamos dividir assim, fazendo um parênteses, não existe divisão na nossa vida, irmãos. Não existe aquilo que é espiritual e aquilo que é
vamos dizer assim, secular. Não. Na vida do Filho de Deus é uma coisa só. Você deve adorar a Deus na sua oração, como no seu trabalho. O seu trabalho é uma adoração a Deus. Né? Tudo que você está fazendo, tudo que fizerdes, diz lá a palavra o quê? Fazei-o para a glória de Deus. Não é? Mas o que vier assim a sua mão para fazer, faça, porque muitos de nós podem ter um problema da paralisia. E principalmente quando a gente chega no final do ano, né? A gente faz um monte de votos de final de ano, decisões de final de ano. Escreve no papel, escreve em algum lugar, eu vou fazer isso em 2016. 1, 2, 3. É ótimo, a gente tem que planejar. Mas a gente precisa sair da paralisia e fazer. Se é algo que é justo, honesto e bom, precisa ser feito. Então, se você, por exemplo, eu quero ler a palavra de Deus, eu quero conhecer o Senhor, mas você fica todo mundo fazendo isso, né? Eu vou fazer. Você tem que fazer conforme a sua força. Se você consegue orar apenas 1 minuto por dia, então ore 1 minuto por dia. Não precisa ficar querendo imitar a Madame Guion, aqueles santos lá do passado, né? Os monges que viviam 24 horas, ajoelhados. Não, faça de acordo com a força que você tem, de acordo com a medida da sua fé. Não deixe para depois. É hoje, tem que fazer, não faça. A palavra de Deus, aliás, tem muitos hoje, né? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje. Eu preciso perdoar o meu pai. Não é hoje, não é amanhã. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? O sol se pôs. Que horas que o sol se põe? À noite, né? Já começando à noite, o sol se pôs. Vai se tornar um outro dia. Ou seja, não deixe para amanhã. Saia da paralisia. Tem muitos de nós, que ficam como lá aquela tribo de Rubens, lá em Baraque e Débora, eles foram para a guerra, mas Rubens e a tribo de Rubens foi lá, nós vamos fazer, nós vamos à guerra, nós vamos, ficou planejando, falando, e nunca executaram nada. Então, é um desafio até para você, assim como é para mim, tenho procurado isso. O que você tem que fazer, faça agora, saia da paralisia, de uma maneira simples, no poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para aquele paralítico: levanta-te, o que depois? Levanta-te, toma teu leito e anda, vai para a tua casa. E eu vou fazer, eu vou, Senhor, eu vou. E ficar lá parado? Não, irmãos. É um ato simples. Puxa, eu preciso visitar aquele irmão, Deus colocou no meu coração, né? Não sei, mas eu quero ir lá. Tá? Ligue para ele, irmão, quero ir aí, irmã, quero ir aí. E talvez Deus vai te usar ali para abençoar, para fazer algo. O Senhor colocou que você tem que falar de Jesus para alguém, fale. Ainda que seja algo simples, é de acordo com a sua força. Não é nada além da sua capacidade. Então, aquilo que você tem que fazer, de acordo com a sua capacidade, faça. Não coma o pão da preguiça. Isso vale na sua vida do dia a dia. Você tem que fazer alguma coisa em casa, faça. Fique enrolando. Não fique procrastinando, mas faça. Isso vai fazer um bem à sua vida. Você vai ver as coisas realizadas
E você vai ver como Deus te faz próspero no seu caminho, no serviço a Ele, no serviço aos irmãos, na vida do dia a dia. Você vai ter uma vida ordenada. E um último ponto, é muito importante, irmãos, que cada um de nós, isso é na minha vida, e para algumas pessoas isso é muito mais importante do que para outras. Para aquelas pessoas que já têm uma tendência a serem melancólicas, para baixo, muito para baixo, sempre a tendência de ver as coisas de um modo negativo. Busque ter uma perspectiva positiva da vida. Isso aqui não é autoajuda não, viu, irmãos? Essa aqui é a realidade do Evangelho. Olhar para as coisas do alto. Ter uma atitude positiva. Porque você sabe que você é alguém que tem uma missão aqui dada por Deus. Você está aqui, não é à toa. Deus te colocou nessa geração. E tudo que acontecer com você, Deus está no controle. Então, que Deus dê a graça de ter uma atitude positiva diante da vida. Se você já entra nas situações com atitude negativa, você já está com meio caminho aí de derrota. Mas qualquer pessoa, mesmo que ela não conheça a Deus, se ela tem uma atitude positiva, ela vai ter muito mais facilidade de enfrentar os obstáculos e as adversidades do que alguém que não tem um pensamento positivo diante da vida. Peça a graça de Deus de ver o lado bom das coisas. Não é autoajuda aqui, irmãos, mas é ter, essa consciência de que Deus está conosco, de que somos mais do que vencedores em Cristo, que o Senhor é aquele que nos conduz em vitória, que o Senhor está conosco e que nós podemos avançar. Então tenha uma atitude positiva. Pode ser uma adversidade, mas tenha uma atitude positiva para enfrentar aquelas situações. Às vezes eu tenho visto alguns amigos que não são crentes, e eles me servem de inspiração. Olha que coisa irônica. Eles me servem de inspiração, porque mesmo não conhecendo a Deus, não professando o nome de Jesus, eles têm uma atitude totalmente positiva diante da vida. Enfrentando algumas adversidades, uma atitude muito positiva. E isso me inspira. E são pessoas que não são cristãs. E às vezes eu sou chamado a atenção no meu coração, puxa, essa pessoa que não tem o Senhor está tendo essa atitude. E eu no meu coração estou amargo, estou murmurando. Olha que coisa terrível. Então que Deus nos dê a graça de olharmos para as coisas de uma perspectiva positiva. Então são alguns pontos, irmãos, que eu creio que nos ajudam, têm me ajudado. Poderia estender um pouquinho mais a lista, mas eu lembrei desses pontos. Deus dê a graça para vocês, como tem dado a mim, de saber essas verdades e buscar de Deus a força para praticar. Amém.